Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos conversar sobre perguntas muito difíceis. Será que você aí é um Red Pill, Blue Pill, Black Pill? Será que você é um Alpha, um Sigma? Ou talvez um Raiz ou um Nutella? Nossa, são tantas classificações que anda difícil entender se você é um cara bom ou se você é um cara rechaçado pela sociedade. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai ter que fazer uma série de ressalvas aqui, porque eu sei que quando a gente puxa esses termos que estão em voga na internet, naturalmente, muito público que não me conhece ou que basicamente não está inserido no nosso tipo de conversa aqui acaba aparecendo no vídeo. Então eu queria começar com uma breve apresentação para quem nunca ouviu falar quem eu sou, só para entender, para vocês entenderem como é o rumo da conversa aqui desse canal, tá? E mais do que isso, pessoas que estão presas nessa linha de categorização de quem é o que o tempo todo com rótulos simplistas, precisam de uma amostra curricular para não rechaçarem o vídeo logo de cara. Bom, então vamos lá. Quem é o Júlio? Bom, gente, eu sou formado em psicologia desde 2012. Eu tenho 4 canais aqui no YouTube, dentre eles um deles é o Sobrevivencialismo, com mais de 10 anos e mais de 2.300.000 pessoas inscritas. Além disso, eu sou pai de família, sou casado, tenho 2 filhos, um está a caminho na barriga da minha esposa. Eu sou instrutor de tiro, sou atirador esportivo. Ao longo da minha vida eu fiz inúmeros experimentos e desafios de resiliência. Um deles, por exemplo, foi atravessar a maior praia do mundo caminhando por 250 quilômetros totalmente autossuficiente, subir algumas montanhas, enfim. Eu já acumulei ao longo dos meus poucos 32 anos uma boa quantidade de experiências diferentes que muita gente acaba não tendo, né? Me considero muito sortudo e ao mesmo tempo muito feliz de estar construindo uma vida com tantas pequenas conquistas importantes para mim. Então entenda que eu não sou um Zé qualquer que ligou a câmera e começou a falar o que deu na telha. Eu gosto de trazer a minha base e quem eu sou para que você saiba que eu não estou proclamando coisas aleatórias aqui. Existe um background, existe um histórico por trás do que construiu a minha visão de mundo, certo? Dito isso, então vamos entrar no ponto de hoje, né? Aliás, antes disso, devo lembrar para vocês que nesse canal aqui a gente é apoiado, patrocinado pela Morgantes, uma joalheria de estilo clássico. Se você quiser dar algum tipo de presente que não se acaba para alguém que você ama, como colares, pingentes, anéis, é a Morgantes que pode te ajudar nesse processo. Aqui nesse canal nós temos um cupom de desconto, então fique à vontade para você conferir tudo aqui embaixo, beleza? Agora sim, antes da gente começar, mais um gole de café. Hoje existe, na verdade hoje não, né? O ser humano sempre teve a tendência de classificar e categorizar as outras pessoas para que ele possa defender as suas próprias crenças ou para que ele possa se situar hierarquicamente acima dos que ele está categorizando. O que significa isso? Na nossa sociedade nós temos hierarquias. Existem pessoas que obedecem, existem pessoas que mandam. E inclusive esses que mandam também têm que obedecer outros que são mais poderosos que eles e assim consecutivamente. Essa hierarquia ela é estabelecida de várias formas diferentes. Quando você, por exemplo, está num trabalho, você é hierarquicamente inferior ao seu chefe porque ele paga o seu salário e ele dá as ordens que você deve cumprir, certo? Então no seu trabalho é assim que a hierarquia é construída, com base no seu salário, com base no acordo comercial que vocês estruturaram. Na sociedade, nos mais diferentes grupos, as coisas são um pouco mais sutis, porque você não tem uma regra clara de como essa autoridade é definida, né? Quando você olha um grupo de amigos, você sabe que no meio daquele grupo existe um líder, e este líder está, por conta do que o grupo percebeu, acima de todo mundo. Então é aquele cara que quando ele decide que todo mundo vai sair amanhã, todo mundo topa sair com ele porque ele é o líder daquele grupo. Isso acontece ao longo de toda a nossa camada social, dos mais diferentes níveis sociais. Isso acontece porque seres humanos são seres hierárquicos, nós somos sociais, né? Somos seres sociais e somos também bastante focados em hierarquia. Essa hierarquia, ao longo da história, ela sempre foi construída com base em como você vê o mundo e também com base no que você faz da sua vida.
Isso, naturalmente, mistura vários aspectos importantes do nosso dia a dia, né? Por exemplo, há um tempo atrás, nas décadas passadas, as pessoas se classificavam com base nos seus times, né? Ou seja, um era palmeirense, outro era corintiano, outro era gremista, e isso já imbuía naquela pessoa um conjunto de características de personalidade dela. Por conta de ela torcer para determinado time, os caras do outro time já sabiam que ela era isso, isso ou aquilo, certo? Então não é nada de novo aqui. Isso acontece ao longo da história inteira, né? Antes disso, as pessoas tretavam por outras coisas, tinha gente que se categorizava por signos, tinha gente que se categorizava por formas de ver o mundo, por lados políticos. Isso nunca mudou. Hoje na internet nós temos essa mesma roupagem de uma maneira um pouco diferente, que é com base nas terminologias, né? Ou seja, os tal das pílulas, né? Muita gente fica falando nos nossos vídeos aqui, isso é red pill, isso é blue pill, isso é black pill. Eu sempre falo que eu sou daltônico, então eu não sei diferenciar as cores das pílulas. Porque essas roupagens de querer trazer esses termos à tona para diferenciar pessoas, ela é historicamente sempre presente, mas eu sinto que ultimamente nós estamos usando isso de uma forma um pouco injusta e antiética. Isso porque nós estamos aplicando termos extremamente pesados, termos que categorizam grande parte da essência do indivíduo de uma forma muito reducionista e o colocamos abaixo na linha hierárquica de uma maneira muito injusta também. Veja, eu tenho certeza absoluta que ao longo da nossa jornada aqui no YouTube e até mesmo, talvez até neste vídeo, haja um garoto de 18 anos que mal viveu a vida, que mal sabe exatamente como lavar a louça e pagar as próprias contas, e que por ter acesso a essa caixa de ferramentas, ele pode olhar para mim e falar assim, esse aí é um beta que está querendo crescer, querendo virar alfa. Ou seja, ele usa das rotulações para tentar se embasar hierarquicamente e me descredibilizar por completo com base em uma única palavra. Sendo que quando nós olhamos a diferença curricular entre os dois, a diferença é muito clara de quem tem maior potencial do que o outro do ponto de vista de história, experiência e capacidade de decisão. Então, o meu receio que eu tenho tido ultimamente, por isso que eu estou falando sobre esse vídeo aqui, é porque esses rótulos eles podem se tornar uma forma confortável de te manter em uma zona de conforto, né? Porque quando você começa a criar esses rótulos para os outros o tempo todo, você se fecha para olhar quem você realmente é. Quando você está muito preocupado em ficar categorizando quem é alfa, quem é beta, quem é sigma, quem é não sei o que lá, você esquece de olhar para si. Você esquece de perceber as suas próprias qualidades. E mais do que isso lhe dá uma sensação falsa de superioridade hierárquica. Afinal, o juiz é quem manda, né? Então, se você é capaz de julgar a personalidade alheia com base nesses rótulos, você supostamente é melhor do que eles. Isso é um fator bastante complicado, porque, como eu disse, primeiro que ao rotular os outros você não pensa sobre você, e segundo que você fica numa posição confortável, porque ninguém está apontando o dedo para você, é você quem aponta os dedos para os outros. E aí o que eu percebo é que há um número cada vez maior de jovens que não produzem nada, que não possuem experiência de nada, que não estão fazendo nada construtivo de suas vidas, adotando uma postura de ultra-autoridade, como se fossem capazes de dominar e classificar o comportamento humano, né? E quando eu vejo alguém, desculpa, mas eu tenho que ser honesto aqui, mas antes de falar isso, mais um gole de café. Quando eu vejo alguém tentando definir seres humanos, especificamente homens, entre alfas e betas, alfas e sigmas, e imediatamente eu penso menos dessa pessoa, porque, desculpa, é verdade, eu não vou mentir para você, porque primeiro que lhe falta um embasamento de comportamento humano gigantesco, né? E segundo que existe todo um mecanismo complicado que mostra toda uma necessidade de autocomprovação e autovalidação ao denegrir as pessoas à sua volta, né? E quando eu falo que não existe essas coisas, vem cá, Pérola, tudo bem com você? Quando eu falo que não existe essas coisas, a grande questão aqui é a seguinte. No comportamento humano, nós não podemos reduzir a essência humana a um único rótulo, certo? Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu falo mais uma vez. Quando a gente divide, por exemplo, homens em alfas e betas, nós já estamos equivocados por definição.
porque essa definição ela vai contra o que toda a ciência moderna aponta, certo? Se nós estivéssemos no ano de 1700, isso até colaria. Mas nos tempos atuais, isso não funciona. Quando você aplica essa terminologia em um cenário atual, você está basicamente assinando a sua carta mostrando que você é ignorante na área de comportamento humano. Por quê? A mente humana ela é extremamente complexa, multifatorial e associa vários aspectos diferentes dependendo do seu cenário. O que eu quero dizer? Que talvez você seja eu vou usar as terminologias que esses caras usam, né? Talvez você seja um beta no seu trabalho, mas talvez em casa você seja um alfa, talvez com seus amigos você seja um meio termo entre os dois. Então, cada cenário em que você está vai te colocar em posições hierárquicas diferentes e vai te cobrar um set, ou seja, um conjunto de comportamentos diferentes. Assim como você é em casa, você não é com os seus amigos. Você não é no seu trabalho. Você tem variações de personalidade entre esses diferentes cenários. Então, assumir que o indivíduo é uma única coisa é desconsiderar por completo toda a ciência moderna. Hoje, o equivalente, na minha concepção, de acreditar nas pílulas e nos alfas e betas, seria a mesma coisa que acreditar no horóscopo. Você não tem comprovação científica nenhuma e você está aplicando uma perspectiva reducionista em pessoas, sem conhecer a totalidade de suas personalidades e não levando em conta toda a ciência moderna acerca do comportamento humano, né? Mas o ponto principal aqui não é esse. Eu não quero... O cara usa as terminologias que ele quiser. Como eu disse, se você defende o uso dessas terminologias, segue com a sua vida, não tem problema. O problema dessa história é só você utilizar disso para você se resguardar e ficar preso numa falsa sensação de dominância. Quando você começa a apontar muito o dedo para os outros, para falar o que os outros são, o problema disso é que você acaba ocultando as suas próprias falhas, os seus próprios fracassos, tá? Então, a minha grande concepção aqui é a seguinte. Qual é a minha orientação básica? Para de cuidar da vida alheia. O gramado do vizinho sempre é mais verde que o nosso, é normal, né? Mas a gente não tem tempo de olhar para o gramado do outro quando a gente tem que roçar o nosso, certo? Então, para de se preocupar com pílulas, para de se preocupar com classificações de comportamento e dominância, e foca em o que você pode fazer para ser uma pessoa melhor. Antes de pensar se você é o massa da história, se você é o bichão, se você não é, pensa em como você pode fazer, por exemplo, para cuidar do seu corpo, para que você possa fazer algo produtivo para alguém, para conseguir um bom trabalho, para conseguir, quem sabe, empreender, ou seja, construa-se com base no que a sociedade hoje prevê como interessante. O que é considerado aceitado socialmente hoje? Você é uma pessoa justa, uma pessoa que não engana os outros, uma pessoa que ajuda sempre que pode, uma pessoa que visa sempre construir alguma coisa que vai ser maior do que si, e uma pessoa que pretende trazer a bondade para o mundo na medida do possível. Se você seguir essa métrica, provavelmente você vai ser bem-sucedido ao longo da sua jornada. E mais importante, pare de pensar demais, pare de ficar sonhando demais e trabalhe. Eu vejo que hoje essas questões, né? Cara, são tantas armadilhas que eu poderia ficar 2 horas aqui falando, né? O cara ele tá tão, por exemplo, focado em ser um alfa, que aí ele olha, por exemplo, para uma oportunidade de trabalho como, sei lá, um caixa de mercado, e aí ele pensa, não, eu sou um alfa, eu não vou ficar atendendo as pessoas num caixa de mercado. E aí ele recusa a possibilidade de um trabalho decente. E aí ele começa a ver que nenhum trabalho que está disponível para ele é digno da presença dele, porque ele comanda, porque ele é um monstro, porque ele é um predador, né? E aí o que acontece? Ele se torna um desses seres inempregáveis, né? Um desses, desculpa o termo, um desses vadios que chega até os seus 30, 40 anos de idade, sem um currículo nenhum, sem experiência empresarial nenhuma e sem ter produzido nada para a sociedade. Tudo que ele produziu foram só falácias e discursos vazios sobre o quão bom ele é. Então, cuidado para não ser um desses, pô. De verdade, cuidado, porque só essa pessoa não percebe o quão patética ela é. Geralmente, quando você
se promove como muito forte, muito poderoso e começa a clamar isso publicamente, os outros percebem, pô. As pessoas, elas são investigativas por natureza. Quando eu vejo um garoto de 18, de 22 anos de idade, por exemplo, clamando que ele é o bichão, que ele sabe tudo, que ele sabe aquilo, que ele sabe... Cara, não cola, pô. Pessoas mais velhas e mais experientes conseguem ver por trás dessa cortina de discurso. E aí fica feio, né? E fica feio, pô. Eu observo que falta muita humildade, especificamente nessa geração que nós estamos tendo hoje em dia. Né? Eu também sou dessa geração, né? A gente foi criado para conquistar o mundo, para fazer o que a gente ama, porque nós somos flocos de neves especiais, né? E aí o que acontece, cara, é que só a gente se ferra ao pensar isso, né? Então, nós não somos especiais, né? Nós somos só mais um, né? No mundo aí de bilhões e bilhões de pessoas que está lutando para ter uma vida digna. Então, cuidado com essa percepção de que você é especial e escolhido pelo universo para mudar o mundo. Desculpa te dizer, mas você não é. Você pode ser uma pessoa muito boa, você pode causar um impacto muito positivo nas pessoas à sua volta e quem sabe até na sociedade. Mas antes de pensar em impactos nos outros, antes de pensar em ser um influencer, aprende a lavar a louça da sua casa, para de ficar focado na vida alheia e, pelo amor de Deus, cara, se desintoxica dessa loucura que está rolando hoje em dia. Existem canais que parecem virar seitas sobre esses assuntos. Cara, dá uma desintoxicada disso e foca nas coisas que vão trazer benefício para sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que manter a sua casa arrumada, conseguir um trabalho decente, que seja, cara, cortando a grama do seu vizinho, vai te trazer muito mais benefício do que ficar ouvindo horas e horas de caras falando para você que você tem que fazer isso ou aquilo para ser um alfa, para fazer isso, para conquistar tal coisa. Cara, foca no que você sabe que vai dar certo, o que seus pais já te falaram há muito tempo, e eu tenho certeza que vai dar bom para você, tá? E se você não concorda comigo, ema, né? Cada um tem as suas formas de pensar, e nesse canal aqui eu estou só disposto a refletir sobre o assunto com base nas minhas perspectivas de vida, tá? Acho que é isso. Mas de maneira geral, eu espero que eu tenha sido claro com a minha visão, e como eu sempre digo para vocês, talvez eu esteja errado, talvez eu seja um burro e um ignorante, mas uma coisa eu sei que eu não sou mentiroso. Então aqui eu falo o que eu penso, e se você não gostar, ao menos saiba que eu não estou te enganando, que eu estou sendo o mais honesto que eu posso com o que eu sei e com o que eu aprendi na minha vida até o determinado momento, tá bom? Então coloque seus comentários aí abaixo, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos juntos tentar lutar contra essa cultura de falsa autoridade, de falsa categorização do comportamento humano. Isso é importante para a gente conseguir construir uma sociedade de pessoas fortes. Nós vamos precisar de pessoas fortes, gente. Estamos chegando num momento meio complicado da sociedade, né? Parece-me que estamos entrando numa era mais difícil nos próximos tempos, nas próximas décadas, e não haverá muito espaço para fraqueza. Então vamos juntos se construir um pouco melhor, vamos se construir como seres mais fortes, mais capazes e mais resilientes, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. E eu vou curtir aqui esse solzinho que tá chegando, nesse ventinho fresco. Finalmente um vento fresco, cara. Poxa vida, que coisa boa, né?